Eu dormi entre 1 hora da tarde e agora 4 horas da tarde, 3 horas. E Deus me deu um sonho longo, muito longo mesmo, onde Ele me apresentava a Bíblia, o próprio Senhor, no sobrenatural. Eu vi Ele me apresentando a Bíblia e Ele me explicava as passagens bíblicas que Ele estava me mostrando. E eu agradecia: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E Ele me apresentava mais passagens bíblicas, a Bíblia aberta. E eu agradecia: muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está me ensinando. Muito obrigado, Senhor. E Ele me apresentava mais passagens bíblicas e me ensinava. E eu agradecia: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E isso é como se tivesse passado justamente de 1 da tarde até as 4 da tarde. Sabe, 3 horas, Deus me mostrando a Bíblia toda, passeando por ela, de Gênesis e Apocalipse, me apresentando assuntos e me explicando assuntos, e eu agradecendo. Sabe, assim, um negócio tremendo. Aí acordei agora, né? E eu não lembrava de nada. Eu sei que Ele me mostrava toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis e Apocalipse. Me apresentava, me falava, me explicava, eu agradecia. Só que, embora fosse 3 horas assim, pergunte, eu não lembro de nada. Não lembro quais são as passagens bíblicas, não lembro quais são os assuntos, não lembro o que Ele estava explicando. Eu não lembro de nada. Mistério, né? Tá, mas vamos lá. Agora imagine na época lá do profeta Jeremias. Um profeta que vivia morando em lugares isolados, né? E de repente ele vinha para a cidade. As pessoas conheciam a fama de Jeremias. Todo mundo aglomerado, sabe, nos seus comércios, nas suas casas, e lá vem Jeremias. E as pessoas olham: e lá vem Jeremias. E Jeremias vinha, falava da parte do Senhor: assim diz o Senhor, né? E as pessoas simplesmente não se interessavam. E foram 23 anos assim, e não se interessavam. E elas viviam suas vidinhas numa boa, tranquilo, vivia suas vidinhas, comendo, bebendo, né? Nos seus comércios, seus negócios, os assuntos eram só pessoais, né? E Jeremias dava o seu recado e voltava para casa. Ninguém se interessava ir lá onde Jeremias morava para sentar e conversar com ele. Porque coisas interessantes, coisas de Deus, deve se ouvir sentado. Se há um profeta do Senhor lá naquele alto monte lá no pico daquele monte lá, e ele desce lá para falar: assim diz o Senhor. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia se locomover daqui até lá, eu iria até lá, custe o que custar, e iria sentar junto a ele. Tu pode falar o que o Senhor disse para mim, me explicar? Você pode fazer isso? Porque coisas importantes se falam sentadas. Eu estou aqui sentado para te ouvir. Imagine Eliseu, saía lá do pico daquele monte,
e vinha para a cidade. Pronunciava o que Deus falava e ia embora. Ninguém ia lá. Até que um dia, aquela mulher sunamita, o que aquela mulher fez? Marido, ali vai um santo homem de Deus. Vou preparar aqui um lugar, um quarto para ele, comida, bebida, abrigo. Quando ele descer de lá e vir para aqui, cansado, pronunciar a palavra do Senhor, eu vou dar abrigo para ele. E a gente sentado vai poder ouvir dele o que o Senhor está dizendo com o seu povo. E assim ela fez. E que maravilha foi para a vida dela ter feito isso. Porque vivia angustiada, não tinha filho. E ouvindo aquele profeta falar de Deus, pôde também ver o poder de Deus sobre a vida dele. E ele profetizar que ela iria ter um filho. E aquela mulher passou a desfrutar das bênçãos daquele profeta. Aquela mulher viu a sua gestação se cumprir mediante a profecia, viu seu filho nascer, viu seu filho crescer, e quando a morte o abateu, ela resolveu sair daqui e ir lá naquele monte onde Eliseu estava. Uma distância enorme. Foi lá. E ainda teve a bênção de ter a ressurreição do teu filho. Veja bem, ela foi abençoada por colocar o profeta dentro da sua casa e alimentá-lo e abrigá-lo e receber uma bênção. Como também ela teve uma bênção de lá onde ele morava, lá na casa dele, sentar com ele, ouvir dele as palavras do Senhor, e de quebra recebe outro milagre, a ressurreição do seu filho. Quando veio a fome na cidade, ela saiu, foi para longe, e quando voltou estava sem a sua casa, tinha invadido e ninguém queria devolver. Então, por aquela relação que ela teve com o profeta, de colocar ele dentro de casa e ir na casa dele, por essa atitude, o servo de Eliseu foi lá no rei e disse: olha, sabe aquela serva que abrigou Eliseu na sua casa, que ia na casa dele lá nas montanhas, lá na fronteira, onde uma vez o exército inimigo surgiu e o primeiro a morrer seria ele, mas ele recebeu da parte de Deus que os anjos iriam dissipá-los e dissipou. Sabe aquela mulher que o abrigou? Sim, invadiram a casa dela e não querem devolver. E o rei falou: vai lá e tira todo mundo. E ela alcançou um favor divino. Ela alcançou um favor divino. E até sua casa de volta teve. Então a sua relação com o profeta em abrigar ele dentro da sua casa. Ela abrigou o profeta dentro da sua casa. Ela foi na casa do profeta, botou o profeta dentro da sua casa, foi na casa do profeta e só o resultado foi só vitória. Só vitória. Só vitória. Tá? Não podia ter filho, teve. Seu filho morreu, Deus ressuscitou. Perdeu a sua casa, Deus devolveu a sua casa. Foi só vitória. Só vitória. Então, veja bem, eu acredito muito que Deus, nessas 3 horas de sonho, me mostrando palavra, explicando a palavra, eu acredito muito que uma dessas postagens foi a de Jeremias e foi a de Eliseu. E ele me explicou, e eu agora estou passando adiante. Porque isso ficou na minha mente. Sem eu lembrar que isso tenha ocorrido, mas isso ficou na minha mente. Jeremias
e Eliseu, Jeremias e Eliseu, Jeremias e Eliseu. E eu estou passando para você apenas o que eu estou julgando ser uma das passagens que Deus me mostrou, me explicou, e eu agora estou passando para cada um de vocês. Amém? Ricardo Luiz.